todo dia, antes de cada espetáculo, eu levanto e rezo muito. Então eu corro bastante, dou voltas ao redor do palco para poder aquecer o sangue, para poder botar o sangue para correr, para poder pensar melhor. Na terça-feira rola uma coisa interessante, que eu não gosto de despender muita energia durante o dia, assim. Normalmente quando eu ia à praia na própria terça-feira, eu chegava no Zé meio mole, já meio cansado, meio que de missão cumprida. Então é um dia que eu gosto de descansar muito, gosto de acordar tarde e não fazer nada, quando isso é possível, né? Hoje em dia eu normalmente chego de São Paulo para fazer o Zé direto. Na terça-feira do Zé, meu método de preparação para a peça é sacanear a preparação dos meus outros colegas. No caso, o Queiroga fica girando em círculos no teatro, eu faço questão de atrapalhar esses círculos que ele está tentando fazer. O Adnet, ele vai ao banheiro e eu faço questão de ir lá fazer algum tipo de piada sobre o odor que ele está produzindo, né? E o Fernando Caruso, ele tenta meditar, ele diz que ele medita, ele fica de olho fechado, assim, num momento meio solene. Eu faço questão de garantir com que ele não se concentre. Rezo muito, peço, Deus, faça com que o Gregório seja engraçado dessa vez. Só mais essa vez, eu peço só mais essa vez. Esse é um espetáculo onde a gente trabalha muito, a gente se prepara bastante, a gente tem vários encontros, a gente trabalha esse bobear até mais do que numa peça normal. Não é verdade? Além de praticar nós mesmos, assim, todos os jogos que a gente vai fazer durante a temporada, com cada convidado a gente tem uma semana para ensaiar com ele, para que o convidado saiba dos truques dos jogos, assim, dos macetes, para que tenha as cartas na manga e tal, para acompanhar o nosso ritmo, né? E como a gente para e volta, a gente tem que reaquecer, a gente tem que reativar as engrenagens todas, porque o cérebro é um músculo, se a gente não treina, ele atrofia. A gente fica de férias e depois volta fora de forma. É que nem peru, né? Se você não usa, realmente ele atrofia. Não? Sem dúvida, eu acho que esses 5 anos que a gente tem de espetáculo, a gente tem que agradecer ninguém menos que Marcelo Adnet. Pois é, eu acho, porque Marcelo Adnet foi o nosso quarto homem, foi o homem que trouxe pra gente toda a brasilidade do espetáculo, toda essa presença que só Marcelo Adnet tem, um único que sabe cantar e improvisar e imitar ao mesmo tempo. E eu acho que ele é o motivo pelo qual a gente consegue ficar durante 5 anos em cartaz. Ele é o elo que nos une e é o responsável pelas hordas de adolescentes que vêm assistir o espetáculo. Então, Marcelo Adnet, rapaz, você lembrou. O Gregório é um cara que, assim, não tem ninguém igual ao Gregório. Ele realmente, ele é o Gregório. O Gregório fala francês, o Gregório estuda letras, o Gregório mora no Alto Gávea, o Gregório tem uma tia chamada Elan, o Gregório toca piano, o Gregório usava fraque, o Gregório se chama Gregório. Eu tenho um humor histriônico, grande, o Fernando também, o Rafael Queiroga também. Somos todos hiperativos. Eu acho que o Gregório não, o Gregório é hipoativo, mas ele é hiperativo na sua hipoatividade. Ninguém é igual a ele. Só um instantinho. Então, eu vou falar de um companheiro meu de Zé, que é o Rafael Queiroga. Rafael Queiroga, que certamente é o mais rápido de todos nós, eu não tenho dúvida que Rafael Queiroga é aquele que tem menos tempo de resposta para qualquer desafio. Então é um orgulho ter esse elemento entre nós de um humor um pouquinho mais ágil e menos obeso do que o nosso. Minha homenagem vai para esse integrante do Zé fantástico, rapidíssimo, The Flash, que é o Rafael Queiroga. Muito obrigado. Ai, Gregório. Pô, tudo em moeda, puta que... Então, eu acho que na verdade o grande sucesso desse espetáculo se deve a Fernando Caruso, não a nenhum de nós três ou nem ao conjunto em si. Porque que acontece? Se o Adnet traz a horda de adolescentes, se ele é hipoativo e se eu tenho mais esse humor físico, o Fernando maestra a gente nessa situação. É ele que coloca todas essas possibilidades que a gente tem de trabalhar em cena para vocês verem. Tá faltando um negocinho aqui. É 5 centavos cada vez. Depois você deposita, você desconta rapidinho. Obrigado. Pode falar a verdade agora ou não? Numa peça como o Zé, a gente também depende muito da criatividade do público, né? Porque o público que dá as chamadas plataformas para a gente criar. Então, um público que não dá ideias boas, é muito mais difícil fazer graça com isso. Um público que dá as mesmas sugestões de sempre, que tem aquela coisa viciada. Sempre que a gente pede um lugar, falar sauna gay, ou bordel,
ou motel. O público do Zé fala coisas incríveis. E a gente depende muito disso, sobretudo de pessoas que vêm sempre e que começam a pensar em casa no que vão falar na terça-feira do Zé. Feito o Leafar, a Laila, são pessoas que viram a gente desde o começo, então são como colaboradores mesmo do Zé, que vão lá, ainda pagam o ingresso e trabalham pra gente como roteiristas, como ajudantes, como colaboradores ali das nossas piadas. São as melhores escadas. No Zé o público é escada, né? E são excelentes escadas. Daniel Hertz. Bom, teve um dia que você, Daniel, seu pequeno canalha, você resolveu implicar comigo. Então, toda vez que eu ia à frente fazer alguma piada ou falar alguma coisa, você resolvia me cortar. Você falava assim, não, já acabou sua vez. Senta, volta pro seu lugar. Aí uma hora eu questionei você falou assim, não questiona o professor. Não vai entrar pra companhia. Mas assim, Daniel é um cara muito querido, é um professor muito especial e vai ganhar um beijinho também. Valeu. Alexandre Regis. Pois é, Alexandre Regis, ele é um dos nossos principais e mais queridos mestres de cerimônia, porque desde a época do Terror na Praia, que ele já tinha o hábito de lidar com multidões enfurecidas, dando sugestões e reclamando, ele já treinava e já era um mestre em responder qualquer situação, em qualquer tempo, seja na coxia, seja na plateia, seja no palco. Alexandre Regis, querido, cheio de tatuagens, do Contra. Johaine Ildefonso. Johaine, na sua primeira apresentação e única, achou que a aula do Zé fosse para ser dada para a plateia. Assim ele pediu para todos da plateia se levantarem, graças a Deus era no Teatro Café Cultural e eram só umas 50 pessoas, as pessoas levantaram e ele deu a aula de improvisação para as 50 pessoas, da plateia, 50 pessoas, né? É bom que eu faço letras. Cacá Murtê. Cacá Murtê é uma das minhas professoras mais queridas. Eu fiz anos de aula com ela, fiz 4 anos de trabalho. Meus primeiros 4 anos foram com a Cacá. Tudo que eu aprendi em termos de improvisação, em termos de sobe no palco se vira, ela que, inclusive, não sei se ela criou, não sei, mas ela que passou pra gente a expressão chama um Zé. Tá te concentrando, não sei o que, chama um Zé, sobe e faz. Que é um pouco a gênese do nome do espetáculo. A Cacá fez com a gente já várias vezes já. E toda vez que ela faz, eu fico sempre muito feliz e muito honrado, que é quando eu me sinto mais voltando aos meus primórdios como aluno e sinto como se eu estivesse podendo voltar no tempo mesmo e passar a diversão que eu tinha com ela, passar para o público. Esse espetáculo, sem dúvida, não seria o sucesso que é sem essa miríade de convidados que a gente teve ao longo desses 5 anos. Pra que porra é miríade? O que é isso? É um número variado. Ah, tá certo. É tipo Bom, sine qua non. É verdade, foram assim 40 convidados atores até hoje e a gente, claro, que no dia de hoje a gente tem que fazer uma homenagem para essas pessoas que fizeram Zézé nas Improvisadas e seu espetáculo que ele é hoje, né, não, Rafael? Exatamente, e a gente vai ver essa homenagem agora, não é isso, Gregório? É. Solta a homenagem. Bonita homenagem. Bonita, eu não Bonita, sabia né? nem que a Jacqueline Muito Laurence tinha feito. Não, você leu errado. Ah, não era? Não era Não, Bia. Vernico, mis Zen, mis Tramino se pa po srpsko-hrvatski i distranimo i padinanimo i nema, neće te zema, te burgo u teatru. Потому что u teatru mi samo aktore, aktrise, mi samo aktuace i u improvizaciju, u zenasu improvisalasu, mi samo četaras komedijantomi si komedijare u zenas improvisalamu, s Rafaelus, Gregorius, Fernandus, Marcelom i mi samo očen veselo grupo veselo po tomu što zašto zarkamo, vmesto zarkamo u zenasu i u teatrom kakoju bilo sa producire, sa la produzionem, salo se presede kamerom, sa tebe, chi će te fatere de se često cerca de care suntara teatru. Pokada.